tema da palavra de hoje é avançando em fé. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo como igreja. Como que nós vamos avançar se nós não cremos? Por que é importante, nesse momento, você confiar em Deus de verdade? Por que se faz necessário uma fé verdadeira nesses dias? Não é amanhã, é hoje, é agora. É urgente isso. Primeiro porque nós estamos debaixo de muitas promessas. Muitas palavras têm sido liberadas, muitas promessas Deus tem nos feito, e obviamente que isso não tem a ver apenas com os últimos anos, mas com tudo aquilo que nós já vivemos como igreja, sim ou não, amados? Há muitas promessas sobre nós, existem muitas promessas sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e se Deus falou, se foi Deus quem fez as promessas, cada uma delas irão se cumprir. Essas promessas serão sim a nossa realidade como ministério e como famílias. Amém? Então o que nós acabamos de dizer aqui, que 2017 será o melhor ano da história, será o melhor ano para aqueles que estão crendo. Por quê? Porque a tua fé ativa o sobrenatural. Do contrário, a tua incredulidade ou a falta de fé atrapalha o mover de Deus sobre você. Sabia disso ou não? Aonde existe fé, milagres acontecem. Aonde falta fé, falta milagre. Então quando o assunto é avançar e conquistar, primeira coisa que você precisa entender é que não tem a ver com o teu esforço. Uma dedicação sim se faz necessário. Você vai à igreja, você vai ler, vai buscar a Deus, vai colocar a tua vida no altar, a tua parte você tem que fazer. Agora, não é você ou não será você quem irá fazer todas essas coisas. É o agir de Deus, é o mover de Deus, é o trabalhar de Deus, é o sobrenatural de Deus que é ativado pela fé. Então abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e versículo 39. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Eu comecei a escrever essa palavra ontem à noite, com base em Hebreus 11:1. O que é fé? Amém? E Deus falando sobre fé. E aí Deus me fez ver esses versículos, já conhecidos, mas ele fala exatamente sobre um avanço em fé. Por que é um avanço em fé? Porque não tem a ver com um avanço físico. A gente tem as imagens, tem os desenhos, tem as palavras que dá esse ânimo, esse empurrão na igreja. Pô, vamos, a gente tem que avançar. Mas existe um avanço que não é físico, é um avanço que nós precisamos fazer na nossa fé. Eu preciso avançar crendo. Eu preciso avançar confiando em Deus. Amém? É sobre isso que a palavra fala, é sobre isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então diga comigo aí, só se você estiver junto comigo nessa fé. Diga: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você vai ver que interessante que é esse conservação da alma. A gente vai trabalhar isso um pouco aqui. Se nós compararmos o momento que nós vivemos hoje como igreja, porque falo como igreja porque não sei o que tem sido pregado em outros ministérios e outras igrejas, a gente pode falar da nossa realidade, tudo bem? Somos melhores do que qualquer outra igreja? Não. Eu posso falar daquilo que nós estamos vivendo.
E é até bom que você fale daquilo que você está vivendo, não daquilo que outras igrejas estão vivendo. Tudo bem ou não? Às vezes a pessoa está aqui, mas está olhando o que a outra igreja está fazendo, o que a outra igreja está ensinando. Amém? Você tem que entender que você é desse ministério, você vai viver aquilo que é liberado aqui. Tudo bem? Por isso que é importante você ter igreja. Posso abrir um parênteses? Posso abrir um parênteses ou não? Frequentar igrejas não faz de você igreja. Então é importante que você frequente até o determinado momento em que Deus vai falar: o teu lugar é aqui, filha. O teu lugar é aqui, filho. Esse vai ser teu pastor, essa vai ser a tua pastora. Esses serão os teus irmãos. Esse será o teu ministério. Se não for, você precisa orar para saber aonde Deus quer que você esteja. Tudo bem ou não? Por quê? Porque tem gente que ouve uma palavra no domingo na Batista, depois ouve uma palavra no outro domingo na Quadrangular, depois uma outra palavra no Centro Espírita, depois ele cai no bola. Tipo, você tem que saber o que você quer para a tua vida, tudo bem? Por que estou falando isso? Sempre é bom fazer esses parênteses. Outro dia, atendi uma moça, ela disse, não, estou vindo aqui. Eu falei, tá, qual que é a tua situação? É essa. Pô, você pegou a palavra domingo? Falei sobre isso. Ah, não, eu estava na Quadrangular. Eu falei, mas você é daqui? Então, eu não sei, né? Amém. Então conhece um tempo, mas chega uma hora que você tem que decidir. Tudo bem? Então fala para alguém próximo a você aí. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Eu sei porque nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Quando nós entendemos que ali não dava mais, a gente começou a frequentar a igreja. Mas chegou o momento, Deus falou, é aqui. É aqui que vocês vão ficar. E o tempo que nós ficamos lá, fomos abençoados, fomos ministrados. Deus usou, amém? Mas tem tempos que nós precisamos entender essas transições. Tudo bem? Então vamos lá? Se nós compararmos o nosso momento de igreja, de ministério, hoje, o que nós estamos vivendo hoje, com o que o povo de Israel viveu no deserto, nessa questão de promessa, deserto e terra prometida e tal, nós vamos poder aprender muita coisa. A minha intenção não é falar muito do povo no Egito, ou no povo do deserto, Canaã e tal, mas é necessário passar por lá. Por quê? Porque tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. Porque a palavra, ela serve para ontem e ela serve para hoje também. É assim ou não é, amados? Amém? Então a Bíblia deixa claro que aquele povo, além de ver tantos sinais como eles viram, amém? Você conhece a história do povo quando saiu do Egito e tudo o que aconteceu com eles no deserto, não preciso entrar em detalhes aqui. Mas além de verem tanto poder revelado de Deus no deserto, eles também estavam debaixo de inúmeras promessas. Havia muita promessa. Deus, através de Moisés, falava, olha, eu vou fazer isso. O meu plano é esse. Eu vou colocar vocês numa terra. Nessa terra há provisão. Nessa terra há fartura. Tudo que vocês precisarão existirá lá. Vocês receberão lá e tal. Só que a história desse povo foi marcada pela incredulidade. Ou seja, eles viam o poder revelado, eles ouviam as promessas, mas eles não acreditavam que Deus iria fazer aquilo que Ele estava fazendo, que iria fazer. Então existiam sim as promessas, mas eles tinham dificuldade em crer. Quando meditei essa manhã nesse texto, eu falei, puxa, mas é exatamente isso. Nós também estamos debaixo de promessas. Mas se eu tenho dificuldade de crer, se eu tenho dificuldade em confiar, se eu questiono, se eu duvido, se eu não avanço em fé, eu não vou sair do lugar. Eu vou viver a mesma coisa sempre. Muita gente vai estar avançando, isso financeiramente, na área familiar, ministerialmente, várias áreas muita coisa vai estar acontecendo. Puxa, meu Deus, nunca imaginei viver isso em 2017. E aí você vê o irmãozinho lá parado, na mesma condição, na mesma situação. Por quê? Porque não está crendo. Então se faz necessário nesse processo de avanço, fé.
Porque a fé é o fator determinante. A Bíblia diz que esse povo foi impedido de entrar na promessa. Deus disse para Moisés: olha, o cadáver dessa geração vai morrer no deserto. Eu vou acrescentar 1 ano para cada dia de rolê. Tipo, 40 dias. Então eu vou dar 1 ano para cada dia. Porque eu não quero que esse povo mais entre naquilo que eu falei que eu ia fazer. Porque eles não creram em mim. E essa história, mas ela precisa no mínimo levar eu e você a pensar um pouco. Porque se Deus agiu assim naqueles dias, Deus continua agindo hoje assim também. Porque se Deus está revelando, se Deus está anunciando, se palavras estão sendo liberadas, você está aí na cadeira cético, incrédulo, com coração duro, como é que você vai avançar? Como é que você vai progredir? Como é que você vai além se você não deseja isso? Porque existe uma dificuldade, e essa dificuldade, acredito eu, que nessa noite será quebrada em nome de Jesus. Você vai entender, a palavra vai entrar no teu coração e na tua mente nessa noite. Olha que a Bíblia fala sobre esse povo, não precisa abrir, a gente vai pôr na projeção. Diz assim, em Números 14:11, para você que anota: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Olha o que ele está dizendo, e até quando não crerá em mim. Então o problema nesse processo de avanço era a falta de fé. Era sim a murmuração, mas o objetivo hoje não é falar sobre murmuração, tudo bem? Era sim a obstinação, a teimosia, mas eu quero focar hoje na falta de fé que impede o avanço. Vocês estão comigo? Então está claro para nós que o que impediu toda uma geração de receber aquilo que Deus havia dito que lhes daria foi a incredulidade. Nós corremos o mesmo risco. Esse pastor viajou agora, hein? Ele fala isso porque ele não conhece a realidade da minha empresa. Esse pastor viajou porque ele precisa ler mais jornais, assistir mais telejornais. Meu irmão, não são essas notícias que irão determinar o que nós vamos viver, é Deus quem determina. Então você está focado no telejornal, você está focado naqueles irmãozinhos que ficam falando de crise. Você quer um exemplo? Ontem nós saímos com as crianças, fomos dar uma volta, e aí nós paramos num quiosque para minha filha ver capinha de celular. E quando eu comecei a ver o preço de capinha de celular, eu quis rapar de lá rapidinho, né? Eu falei: filha, mas já te deu o celular, agora chega, já tem a capinha. Não, pai, porque eu quero essa, assim. Eu falei: quem sabe no teu aniversário? E eu cheguei para a moça do quiosque, eu falei: quanto que é essa? Ela é 160. Eu falei: o quê? Uma aqui, Guadaval, tem 2 orelhinhas, cheia de strass e tal. Eu falei: o quê? Aí eu lembrei da Carol. Cadê a Carol? Tá aí? Veio no culto hoje ou não? Tá no hospital com a mãe, né, Vini? Eu lembrei da Carol, com luz, com não sei o que e tal. Eu falei: eu já pensei, né? Carol, tem noção, né? Quanto que não gastou naquela? Aí eu falei para a moça assim: olha, você vai me desculpar. Eu sei que é o teu trabalho, mas tem que ter coragem, né? E olha eu, pastor. Falei assim: no momento que nós estamos vivendo, olha a besteira que eu fui falar para a menina. Eu prego que a gente vai avançar, que Deus vai fazer, mas olha o momento, tem que ter sabedoria no momento, é assim, não é? Eu falei: no momento que a gente está vivendo, pagar 100, e eu comecei a conversar com a moça no quiosque. Ela falou assim: você não sabe. Não dá para dar cara, irmão. Ela falou assim: eu venho de 5, de 6, de uma vez só. E ela falou para mim assim: e olha que falam que o país está em crise. Cara, eu fui com aquela para casa. Eu falei: é verdade. Porque enquanto muitos estão falando: porque é crise. Crise sempre existiu.
desde que há seres humanos, crises sempre existiram. Quer um exemplo bem antigo? A crise de fome no Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de provisão, de grande colheita, vacas magras, vacas gordas, quem lembra disso? Olha há quantos anos atrás, quantas gerações já se passaram, quantas crises existem na Bíblia. Então você não pode ficar olhando para as notícias, tem que olhar para a palavra. Por quê? Porque a palavra vai gerar fé, e essa fé vai te impulsionar e te levar a viver aquilo que Deus está anunciando que irá acontecer. Então se eu não tenho fé, eu não avanço. Se eu não acredito em Deus, se eu não confio em Deus, se eu não busco na palavra o norte, a direção, se a revelação não vem de Deus, eu não vou avançar, eu vou ficar quieto. Se eu sou um empresário, você acha fazer investimento esse ano? Vou ficar quietinho aqui. Se tiver sabedoria e direção de Deus, pode avançar, que vai ser teu melhor ano. Por quê? Porque muitos estão segurando. Existe uma retração, um negócio estranho. Tem uns gastando sem noção, que deve ser essas pessoas que vão comprar esse monte de capinha para celular. Tem uns que estão gastando sem sabedoria, passa cartão de crédito, e uma hora a fatura chega, hein, irmão? Você sabe disso, né? Mas é necessário sabedoria, discernimento, mas se Deus está falando avança, eu vou avançar. Tem gente na igreja que eu tenho aconselhado na contratação de novos funcionários. A gente acompanha, tentando enxugar ao máximo a empresa. O que você tem, que você precisa, faz isso, e põe no papel. O pessoal vem no atendimento, me liga, a gente conversa, cara, você vai ter que contratar, porque você está avançando. Tudo bem, amados? Então, o que impediu toda uma geração de receber aquilo que Deus havia dito que faria, ou que lhes daria, foi a falta de fé. Só que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então a fé não vai vir assistindo noticiários. Assistir os noticiários é bom para você saber o que está acontecendo, mas melhor é saber o que Deus está falando, que irá fazer. Porque se você sabe que é Deus quem está falando, você crê, você confia e você descansa. A gente vai chegar lá. Números 20, versículo 2 diz assim também: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha, porque não creram em mim, não vou introduzir eles. Só que existe um outro texto que eu queria que você acompanhasse ainda, em Números 14, 26, se você puder me acompanha aí, que fala exatamente sobre isso. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, colocarei nela, neste deserto. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Olha aí a questão do pai e do filho, abençoar ou amaldiçoar a próxima geração. Até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Conhecereis o meu afastamento, eu o Senhor falei.
Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, ou seja, dos 12 espias, os 10 que reclamaram, que fizeram com que o povo olhasse para as dificuldades, para os gigantes, falamos isso semana passada. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. O que o povo estava recebendo agora? Então quer dizer que porque nós não cremos em Deus, nós não vamos receber tudo aquilo que Ele disse que ia fazer? É exatamente isso. Vocês vão ficar dando voltas, 40 anos. E quando toda essa congregação morrer, essa próxima entra na promessa. O que significa, amados? Que talvez hoje a tua realidade seja essa. Você está dando voltas. Deus quer que você avance em fé, mas você não crê, então você dá voltas. Fala para alguém perto de você, Deus quer fazer você parar de dar voltas. Porque ainda há misericórdia, amém? O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, segunda, terceira, quarta, 10ª chance. Tudo que você precisa é deixar de ser cabeça dura, coração duro. Tudo que você precisa agora, nesse momento, é crer como uma criança no que Deus fala para você. A pessoa sai do culto, maravilhoso, puxa, agora vai. Ela chega em casa, a primeira dificuldade, primeira notícia, no trabalho, segunda, a primeira coisa, reclama, chora, murmura, questiona. Pô, mas Deus não falou e tal. O nosso papel é crer. E aí você vê aqui falando de Calebe. Sabe quantos anos Calebe demorou para receber a promessa? Quem lembra? 45 anos. E aí ele fala para Josué: me dá minha porção, que eu estou tão forte como eu era naquela época. Zoião de Calebe estralando para avançar, para conquistar, para possuir. Por quê? Exatamente por causa do texto que nós vamos ler, que nós lemos aqui, o texto base. Presta atenção no que eu vou te falar. A palavra usada no texto base hoje de Hebreus, viver ou viverá, no hebraico, grava isso, hein? Essa palavra é shayah. Fala shayah. No mínimo você já aprendeu alguma coisa hoje. Tudo bem? Essa palavra usada aqui, ela significa viver, estar vivo, preservado, florescer, desfrutar da vida, viver em alegria, respirar, estar com vida, estar animado, recuperar a saúde, viver continuamente. E o que isso significa dizer? Significa dizer que Deus deseja que você avance por fé. O justo viverá da fé. Que tipo de vida é essa que Deus deseja que você tenha? Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida preservada, em qualquer circunstância. Então a intenção de Deus é que você viva em fé, mas provando do shayah. Ou seja, do simbolismo dessa palavra, do significado dessa palavra, que fala de saúde, fala de ânimo, fala de disposição. Por que isso é importante? Porque aquele que crê não desanima, porque ele vive por fé. Shayah, ele não desanima, ele é disposto a vigor, a alegria. Enquanto as coisas não acontecem, ele está cantando, está ministrando louvor, está adorando a Deus, está indo para a igreja, porque ele vive o shayah, viverá da fé,
Ou seja, ele vai se alegrar pela fé, ele vai ter ânimo pela fé, ele vai prosseguir em fé, ele não vai desistir por causa da fé. Então esse viver em fé, esse avançar em fé é necessário. Do contrário, aquele que não crê, desiste. Aquele que não crê esmorece, aquele que não crê duvida, aquele que não crê é triste. Já viu pessoa que não crê na palavra? O pastor disse isso aí, a palavra fala isso, mas sabe? Já viu gente assim? Gente que reclama de tudo, gente que não consegue ver no horizonte Deus trabalhando. Meu Deus vai fazer. Tem que avançar em fé, tem que crer no que Deus está anunciando. E por que Deus deseja que você viva o Shaiá em fé? Porque Ele deseja que você tenha disposição e saúde para avançar naquilo que Ele te anuncia. Então como que eu vou avançar e conquistar se eu não creio? Como que eu vou avançar e conquistar se o Shaiá não existe na minha vida? Como que eu vou avançar e conquistar se eu estou triste? Como que eu vou avançar e conquistar se eu tenho vários questionamentos? Se na minha cabeça há tantos medos, tantos traumas, tantos sofismas? O Shaiá vem para preparar você para avançar alegre, cheio de vida, cheio de paz. Por quê? Porque o Shaiá faz você viver em paz em meio à crise, em meio ao cenário que for. Porque você crê que Deus é fiel, que logo Ele te tira daquilo. Shaiá. Fala para o teu irmão, Shaiá. Shaiá para você. Então diga, o justo viverá da fé. Isso significa dizer que você vai avançar alegre, não é triste. Presta atenção nisso, que isso aqui é mistério, hein? Eu vou avançar em fé. O cenário é contraditório, mas eu estou alegre, porque eu sei que pela fé Deus vai fazer. E à medida que você avança, você rompe. Amém? Você vai avançando, você vai rompendo. Nada está acontecendo, mas porque você entendeu o que é viver por fé. E o que significa o Shaiá? Essa alegria, essa disposição, esse ânimo, essa vitalidade. Você não para. Você não desiste. Porque você crê em Deus. Viverá da fé. Eu avanço pela fé. Eu não avanço por causa do cenário. Eu avanço pela fé. Eu estou alegre, não por aquilo que está acontecendo hoje, mas porque eu sei, eu creio, Deus vai mudar esse cenário, alguma coisa Deus vai fazer, eu não sei quando e nem como, mas eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Shaiá, só para você gravar o que significa essa palavra, estar vivo, viver pela fé. E não é ficar cabeça baixa, cabisbaixo pelos cantos. Não é reclamando para todo mundo. Não é tendo a cara amarrada, sem sorriso no rosto. Aquele que crê, vive feliz. Repete isso para alguém. Aquele que crê, vive feliz, porque ele vive pela fé. O que isso significa? A pessoa está passando o maior perrengue da vida dela. É ela e Deus, e tem gente aqui assim. É você e Deus, é o teu momento, é a tua crise. É algo que Deus está fazendo, é algo que Deus está permitindo. Mas você está aqui. Eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo novela, eu vou para a igreja. Porque eu creio em Deus, alguma coisa Deus vai fazer, e está cantando, está adorando. Porque entende que tem que viver pela fé. Só que no mesmo texto, existe ainda a possibilidade de alguém recuar. Percebeu aí ou não? O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então perceba que a própria Bíblia já deixa para você, sem percentual, mas pessoas que vão escolher recuar. Pô, avançar? Não, vou recuar. É para expandir? Não, vou retrair. Ela anda na contramão da palavra. A própria Bíblia está dizendo que existem pessoas que vão escolher recuar em vez de crer. Por quê? São pessoas que duvidam. Sempre existirão pessoas que duvidam. Sempre existirá pessoas que questionam a palavra, que questionam a pregação. Meu irmão, você tem todo o direito de questionar qualquer pregação. Marca atendimento, conversa comigo. Havendo respeito, pastor, olha, você disse isso, mas pô, não concordo. Marca atendimento, eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas. Não sou perfeito, não sei tudo da Bíblia, mas se o que está sendo pregado tem base bíblica, não tenho o que questionar. É que nem domingo, nossa, palavra forte, hein, pastor? Puxa vida, duro ouvir isso, hein? Cara, mas é óbvio, a igreja precisa acordar, despertar para o seu chamado. Então, se existe uma base, se existe algo que prove aquilo que está sendo pregado, se existem bases bíblicas, eu não tenho que questionar. Ah, porque a igreja ir para a rua? Ir para todo mundo. Então, se existe base, não há questionamentos, não pode haver questionamento. Esses questionamentos só existem porque há uma dificuldade em crer na palavra. Não no que o pastor disse, não no que foi pregado, mas na palavra. Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite prospera em tudo que faz. Frutifica, tem vida. É comparado a uma árvore. Amém? Salmo capítulo 1, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque a palavra dá a direção. E porque a palavra deu uma direção, essa pessoa então aplica aquela direção e vive, ela avança em direção àquilo que Deus está falando. Tudo bem ou não? Então o texto fala de pessoas que precisam primeiro ver para crer. E quando o assunto é fé, é o oposto. Primeiro você crê e depois você vê Deus fazendo. Então repete comigo: primeiro eu creio, depois eu vejo. Tudo bem? Então quando que você vai ver esse cenário mudando? Quando você primeiro crer. Ah, quando Deus fizer, aí quem sabe. E não é difícil encontrar pessoas assim. No time de Jesus tinha um. Quem era? Tomé. João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crês. Bem-aventurados ou felizes são os que não viram e creram. Então, meu irmão, esse é um tempo de avançar, não é tempo para recuar. Diga: é tempo de avançar e não de recuar. Não é tempo de duvidar, é tempo de crer em Deus. Por mais difícil de compreensão que possa ser uma palavra liberada, puxa, Deus está falando isso agora, a nossa parte é crer. Não é tempo para questionar, não é tempo para duvidar, é tempo de crer. Nós vamos avançar, mas nós vamos avançar em fé. Eu preciso crer no que Deus está revelando, eu preciso crer na palavra. Nós como igreja vivemos momentos, anos, estações, períodos, tudo bem, mas tudo tem que estar fundamentado e baseado na palavra de Deus. E se a palavra de Deus fala que é isso, é isso. Tudo bem, amados? Dá um glória a Deus bem forte, bem alto, aplauda ao Senhor.
Agora algo interessante aqui. Vocês estão aí comigo em Hebreus, né? No final do versículo 39, diz assim: mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga, conservação da alma. E o que é a alma? A alma é a base dos teus sentimentos e das tuas emoções. Então a Bíblia está dizendo que aquele que crê em Deus tem a sua alma, tem os teus sentimentos, tem as suas emoções conservadas. Ou seja, porque ele vive pela fé, ele não tem medo, não existe insegurança, não existe dúvidas. Por quê? Porque a alma desse não está aflita, porque há descanso, porque há paz em Shalil. Deixa eu te reforçar isso. Lembra da palavra Shalil? Shaiá, desculpa. Tem alguém prestando atenção. Eu estava brincando só para saber se alguém estava prestando atenção. Shaiá, estar vivo, preservado, florescer, desfrutar da vida. Alguém que está com a sua alma, com as suas emoções, com os seus sentimentos desequilibrados, ele vai conseguir desfrutar da vida? Não sai de casa, só chora, caminha para uma depressão. Por quê? Porque não crê em Deus, não crê naquilo que Deus pode fazer na vida dele. Mas aquele que crê tem a sua alma preservada, tem a sua alma reservada, guardada por Deus. Viver, alegria, respirar, estar com vida, estar animado, recuperar a saúde. Ou seja, essa vitalidade gerada por uma vida que é vivida pela fé, não dá margem para problemas na tua alma, para dificuldades em teus sentimentos, em tuas emoções. É o que a palavra está dizendo. Creem para a conservação da alma. Então não há aflição, não há preocupação com o amanhã, porque aquele que crê sabe que Deus está no controle soberano e absoluto da sua vida, dos teus negócios, da sua família, dos seus filhos. Ele não se preocupa com amanhã, ele vive, porque ele crê. Tudo bem ou não? Quer base bíblica para isso? Vamos lá. Mateus 6,30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então perceba que todo o cenário em Mateus capítulo 6, ele existiu por quê? Porque no ar houve ali talvez um clima de preocupação com amanhã, porque Jesus começa a ensinar sobre não ajuntar tesouros na terra, sobre renunciar tudo e seguir, fazer de Deus o seu maior Senhor e não Mamon. Então ele compara com a natureza, ele fala das roupas, ele fala da comida, do alimento, da provisão. O que Deus estava dizendo? Olha, se vocês viverem pela fé, vocês não vão se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus é fiel para cuidar de cada um daqueles que são dele. E ele continua falando sobre isso. Ele diz assim: não andeis pois inquietos. Amados, presta atenção aqui. Quem ouve isso, senão aqueles que estão inquietos? Quem vai receber uma palavra de exortação, senão aqueles que precisam ser exortados? Quem vai receber uma palavra de confronto, de conforto, senão aqueles que precisam de conforto? Neste caso, havia pouca fé. Eles estavam tendo dificuldades em crer que Deus os sustentaria. E então, a palavra: não andeis pois inquietos, dizendo com o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas,
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Creiam em Deus. Creia em Deus, porque o dia de amanhã de cada um de vocês está na mão dele. Fala para alguém próximo a você: o teu dia de amanhã está nas mãos de Deus. Agora, se eu creio nisso que você acabou de falar e repetir, eu durmo hoje. Entendeu o que é viver em fé? Agora, se eu não creio no que eu acabei de repetir, eu vou dormir hoje preocupado, inquieto, não vou descansar, porque eu não estou vivendo pela fé. Eu estou tentando dar um jeitinho, resolver meus problemas, eu estou querendo fazer os meus corres, levantar recursos aqui, fazer aquilo, sem Deus. E Deus tem nos dado direções. Então o segredo do teu sucesso para 2017 e para viver tudo o que Deus tem anunciado é simplesmente crer em Deus. Eu preciso avançar crendo, porque a Bíblia diz que aquele que crê, prospera. Aquele que crê, prospera. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, parte B. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aonde há fé, há prosperidade. Aonde há fé, há descanso. Por que nós dormimos? Porque a Bíblia diz, não é porque eu acho, mas a Bíblia diz em Salmo 127, que enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando em meu favor. Então não é conhecimento. Se a Bíblia está dizendo isso, eu vou descansar. Amanhã é um novo dia, creio que Deus vai fazer o que eu preciso. Deus conhece a minha realidade, conhece a minha condição, conhece meu temor, a minha aliança, tenho uma aliança com Deus, minha vida está nas mãos dEle, então eu creio que amanhã Deus vai fazer. Então você descansa. Sabe o que é você estar dormindo e Deus fazendo algo para te abençoar, meu irmão? Você precisa crer nisso, é promessa. Para finalizar, o que ele diz aqui? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, ou daqueles que recuam, ou daqueles que não creem, ou daqueles que não avançam. Muito pelo contrário, esses não somos nós. Numa tradução mais atual, mais moderna, você vai encontrar algo assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam, e avançam em fé. Então tudo que nós vamos viver nos próximos meses e anos terá a ver com essa fé que vai impulsionar você e levar você aonde Deus quer que você chegue. Então não questione, não duvide. Puxa, pastor, mas o meu cenário, meu irmão, nós estamos em janeiro ainda. Até dezembro é 2017. Mas que Deus faça algo logo na tua vida, amém? Mas até dezembro é 2017. O segredo é você não desistir, viver. Viver por fé, avançar por fé, colocar todas as tuas preocupações, todos os teus medos, todas as inseguranças no altar. Senhor, eu creio. Eu escolho crer a partir de agora. Meu papel é crer. E o Senhor desenrolar. Fica de pé no teu lugar, aplauda ao Senhor bem forte.